Olá, muito boa noite. Agora 18 horas e 1 minuto desta terça-feira, hoje dia 29 de outubro de 2019. Está no ar ao vivo, direto para o nosso canal 14 da NET, o nosso Estação São Léo. Também para as nossas redes sociais, está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook, no Instagram. É você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750 1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14, ou lá no nosso canal no YouTube. Está rolando também através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através dos nossos sites valetvplay.com e também no nosso tvsaoleo.com.br. Nossa Estação São Léo tem oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço, monitore com a Central de Alarmes. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Baita promoção da Sebratel, R$ 99,00 por mês. A nossa internet ilimitada. Flávio e a turma da Sebratel estão doidos. Baita promoção. Você compartilhar também e acompanhar um pouco do que a gente vai conversar hoje aqui. Eu quero de pronto iniciar passando a bola para esse baita cara, quer dizer, já foi maior, né? Baita na estatura, na envergadura, mas não tanto na cubagem. Já eu achei que era na circunferência. Parabéns pelo aniversário de ontem. Obrigado. Um aniversário de vida nova, né, Jairo Couto? Com certeza. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, André. O Nado está aqui conosco. E, claro, ao telespectador da Vale TV, sem dúvida, né? O primeiro aniversário um pouquinho diferente, né? Foi esse... O que sobrou do Jair Couto. Exatamente, mas olha, uma satisfação, né? Mais uma vez estar com os amigos, falar muito aí sobre São Leopoldo nessa próxima hora, que tem bastante assunto. E, claro, né? Continuar aí comemorando mais um ano de vida, que sempre é importante. Eu compartilhei agora há pouco, Jairo, na TV São Léo, tá lá no nosso Face, uma relação vocês foram desafiados para escolher os 10 motivos para se orgulharem de São Leopoldo. Isso, lá no primeiro programa, né? Tu, Elizabeth Hands, a Patrícia Rosa, e com a gente estava também o Bado Jacob. Isso. E aí o que acontece que vocês não conseguiram achar 10, tiveram que achar 14. São eles: Clube Esportivo Aimoré, Canoagem de São Leopoldo e Associação Leopoldense de Ecologia e Canoagem, Ginastas da Sociedade Ginástica de São Leopoldo, Sociedade Orfeu, Unicinos, Santuário do Padre Reus, Hospital Santonário, o nosso berço da colonização alemã, o Parque Industrial, o Polo Tecnológico, a Noite de São Leopoldo, Casa da Feitoria, Museu Visconde de São Leopoldo e o Conjunto do Patrimônio Histórico, as entidades de São Leopoldo e a sua União e a Rua Grande. Mexeria em alguma coisa aqui algum tempo depois? Não. Vou deixar acho que a gente, na verdade, pode acrescentar, mas não convidados. Não. O desafio era fazer uma lista de 10, já estamos com 14, não dá para comentar mais. Mas eu acho que todos que estão aí orgulham a cidade de São Leopoldo. Os cidadãos leopoldenses, com certeza, têm orgulho. Muito boa noite, André Rota. Boa noite, a bancada. Nossa bancada hoje recebendo o Nado, mais um pré-candidato muito especial. Boa noite, nossa audiência, e vamos sempre discutir nossa cidade e ver o que a gente pode fazer para melhorá-la. O que tem de novidade que aconteceu na cidade de São Leopoldo nessa semana? Essa semana, eu acho que a novidade mais icônica, no domingo a gente teve a Marcha para Jesus, né? Tu estava lá na marcha? Muito legal. Eu vi, na verdade, né? Não marchando, mas eu presenciei. Mas algum problema em dizer que tu participou? Não, é porque se eu tivesse participado eu falaria. Eu não posso também falar que eu estava desfilando e marchando se eu não estava, não é justo, né? Tá bom. Mas eu acho que foi um movimento bem legal que aconteceu na cidade no domingo. Quem marchou junto lá, André? Bastante gente, inclusive muita gente politicáveis, políticos. Pessoal da política, bastante, né? Todos os prefeituráveis. Todos não, acho que o Nado não estava lá, mas alguns que tem O prefeito Vanazzi estava? Não ouvi. Muito bem. Vamos receber então o convidado especial dessa tarde e noite de terça-feira, professor Nado. Seja muito bem-vindo à nossa Vale TV, à nossa TV São Léo, nossa Estação São Léo. Uma boa tarde, tarde e noite, como te referisse, e agradeço demais compartilhar uma mesa em que tem o Jairo, em que tem o André, e obviamente comandada por ti, Rodrigo. E dizer, inclusive, que fizesse o aniversário no dia 27. 28, ontem. No dia 28. do funcionário público. Ah, perfeito. Dia 27 a minha filha fez aniversário. Olha só. Por isso que eu... Mas dá para comemorar quase junto. Não, então. quase junto, mas fico feliz aí com a tua
nova vida, como tu Obrigado. te propusesse fazer. Mas eu estou aqui à disposição para nós conversarmos sobre São Leopoldo. Tá? E São Leopoldo necessita mais do que nunca da nossa presença como atuação política, independente de mandato. Tá? Para mim, particularmente, a produção da política não necessita de mandato. Tá? Eu acredito que a militância de cada um de nós tem de incidir sobre a realidade da cidade, compartilhando os problemas e buscando soluções. Tá? Claro que o mandato é sempre facilitador, porque nos dá institucionalidade e, portanto, poder de ação, mas eu acredito que nós temos uma contribuição muito rica à cidade. Tão rica que sempre que possível a gente incide nos grandes temas e expõe a nossa posição. E sempre que isso ocorre, a repercussão é grande. Né? Hoje, coincidentemente, nós tivemos, a partir do anúncio no jornal Vale dos Sinos, a informação sobre o que chamo de privatização da saúde pública Capilé. O que, para mim, é como se o prefeito Vanassi decretasse a falência do sistema. Né? Porque ele entrega as unidades de saúde a uma organização social, né? Portanto, uma empresa, e essa empresa vai para o jornal, junto ao secretário, e informam que reduzirão em 10% o custo operacional da saúde de São Leopoldo. Mas onde estão o prefeito e o secretário da saúde, que necessitam de uma empresa privada para reduzir em 10% os custos? Justamente, Nado, isso demonstra mais uma incapacidade do poder público de administrar e conseguir reduzir esses 10%, ou realmente o problema é a empresa e administrar? Porque a gente sabe que tem muitas empresas privadas que administram muito bem, né? Claro. Agora, o problema eu acho que está no poder público não conseguir fazer a sua parte. Pois é, mas o poder público, ainda mais numa administração petista, decide privatizar, é uma contradição. Lá em Porto Alegre criticam o Marquesan. E ele vai fazer exatamente criticam o Marquesan em Porto Alegre, que operou algo similar, inclusive está defendendo a OAS para administrar o pronto-socorro, e chega em São Leopoldo e privatiza tudo, ou terceiriza, se quiserem outra expressão. O PT caiu numa contradição, mais uma vez, como tem sido o histórico recente, sobretudo ali da cidade. Tem outros agravantes nesse caso pontual, né? Por exemplo, não passou pelo Conselho Municipal de Saúde. Só por isso já derruba o projeto. Tenho convicção que o Ministério Público vai entrar em campo. Não passou pelo Conselho Municipal de Saúde. Como implementar um projeto dessa grandeza e não submeter ao Conselho? Que é o órgão que coordena. Isso é lei. É obrigatório. Né? Então, estamos na expectativa de um questionamento formal do Ministério Público e se necessário, nós vamos mobilizar a cidadania para interpelá-los. Nado, na última eleição, a gente viu uma crescente da tua candidatura. A gente falava um pouco antes de entrar no ar aqui. Nas últimas 3 semanas, uma arrancada meteórica dessa chapa. E a gente ainda brincava, né? Talvez se tivesse mais 2, 3 dias de eleição, tu terias virado esse jogo. És naturalmente candidato na próxima eleição. Isso se confirma? Tu és pré-candidato a prefeito de São Leopoldo para 2020? O Cidadania, o partido que me acolhe nesse momento, e trouxe à cidade o Dr. Roberto Freire, presidente nacional, a nossa deputada estadual, Anne Ortiz, a deputada, para quem nos escuta, que derrubou a aposentadoria especial dos seus colegas. Isso. Né? Portanto, uma deputada ética, combativa. E esse partido que me acolheu nessa visão de mundo, só o fez com a clara intenção de nos colocar à frente do Executivo Municipal. Porque entende que São Leopoldo não pode ficar estagnado na década perdida. Né? São Leopoldo, nos últimos 10 anos, acumulou 710 homicídios. É a 5ª cidade mais violenta dos 497 municípios do estado. Os números são assustadores em todas as áreas.
em todas as áreas. Acabamos de falar da situação Começar pré-falimentar pela da saúde. Tá? E recentemente a melhor escola da cidade, a escola modelo, que foi o Guzmão Brito, apresentou, através de um grupo chamado Independente, mas que são os pais que se organizam, uma lista de solicitações à comunidade. Dentre essas solicitações, a folha A4, para desenho das crianças, água sanitária, óleo para a merenda, para cozinhar o mínimo lá necessário, e estarreçam-se, papel higiênico. Puxa vida. Esta é a nossa São Leopoldo, hoje administrada por Arivanassi. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Nado. É uma provocação, né? Acho que a gente estava falando desse assunto. O que tu pensa e como tu pensa em fazer algo diferente? Acho que também foi um pouco da pergunta do Rodrigo, né? Da última eleição, para que tu tenha mais chances. Não, e aí num partido de menor monta, né? De menor vulto. dentro da cidade, né? Eu acho que até não pela raiz que tem, mas ainda pequeno, pelo né? menos o nome, Pequeno né? em nível Nome de Rio do partido, Grande e nível de Brasil também, né? Sobretudo nesse momento que a gente não vai ter as coligações nas proporcionais, né? Isso aí dificulta ainda mais a vida de uma candidatura a prefeito. O Cidadania foi lançado no dia 6 de setembro, instalando o seu diretório municipal em São Leopoldo, a sua executiva, como eu disse, na presença dos presidentes estadual e nacional, com mais de 1.000 filiados. Ou seja, muitos migraram do PDT, a minha antiga sigla, e eu não tenho dúvida de afirmar hoje que já somos um dos 3 maiores partidos da cidade. Ele nasceu grande, São Leopoldo. Ele pode não ter ainda essa dimensão estadual e nacional como demais partidos, mas a nossa liderança viabiliza essa situação, porque há um sentimento de esperança crescente, né, nas ruas da cidade. Ninguém suporta mais o descaso de ter a casa do imigrante. Vamos para o 4º tema, hein? Cultura, tudo rapidamente, com uma simbologia da casa em ruínas. Esta é a São Leopoldo da cultura. Isso nos choca. Então, São Leopoldo tem um conjunto de circunstâncias que nos leva a ter o carinho que temos por ela e o compromisso. Quando falavam dos 14 espaços, símbolos, né? Para mim, pessoalmente, claro, faz parte da história da família, a Rua dos Motoristas, para mim, é um símbolo. Porque ali nós tínhamos a enchente na Campina até a chegada do DIC, né? E a Rua dos Motoristas é uma expressão que se popularizou e só se deve a isso porque ali haviam 3 motoristas de táxi que moravam. Um deles era o meu pai. Né? Então, esse enraizamento... de praça. Exato. Esse enraizamento na cidade, ter nascido no Hospital Centenário, esse compromisso histórico como professor, o conjunto, quando disseste assim, nas últimas 3 semanas a campanha tomou um corpo, mas nós somos da cidade, no momento em que os estudantes, os ex-alunos, os pais desses ex-alunos, né, começaram a observar, olha, o professor é candidato, era o tempo de nós aparecermos, né? E isso nos deu aquela dimensão e quase vencemos as eleições. Então eu não tenho dúvida que nós temos condições de nos apresentar e iremos fazê-lo com um programa inovador, competente, qualificado, que vai começar cuidando com carinho do nosso funcionalismo. Funcionalismo esse, né, que agora tem na Justiça a possibilidade de reparar a sua database. Porque o prefeito mudou a database para outubro, quando a database é março-abril. Só aí ele conseguiu acumular perto de R$10 mil de dívida por funcionário. Deixa eu só fazer uma justiça, né, Nado? Eu acho que a Casa Imigrante, e aí eu sou diretor de Cultura e Turismo da CIT, eu também posso falar um pouco disso, que eu até tentei ajudar. A Casa do Imigrante, na verdade, ela é hoje administrada pelo Museu Histórico. Eu acho que o que falta daí é uma conversa maior do poder público para com o museu para a preservação desse patrimônio. Mas aí também não é, acho que, uma culpa exclusiva da prefeitura por ela estar do estado que ela está. Aí a gente for fazer essa conta, o poder público municipal tem se empenhado para que o nosso Tecnocinos tenha ampliação dele. Não sim, tem isso que eu nada tô falando. a ver Eu com acho o que poder falta um empenho. É privado, claro, tem uma área do governo do estado ali e tal. É só para a gente dividir a responsabilidade. Claro, há que se marcar que
não é uma administrativa, responsabilidade Exclusiva do... O Exclusiva privado do puxou governo. para si lá nos anos 80, né? Isso ou, não, esse negócio aqui a gente ou herdou, cuida. podemos também, né, recuperando a Acho que história. naquele momento foi uma puxada, né? Não, acho que Olha, foi uma... Deixa eu cuidar aqui. Não, Até eu então o acho que Valdir foi... Schmidt estava ali, né? não vamos entrar nesse Ou era o mérito. Albrecht naquele momento? Não vamos entrar nessa discussão, Não, porque acho Valdir. que nos Valdir, falta né? argumento, Valdir. mas em suma. Só, De qualquer dá pra mim maneira, aqui que eu vou cuidar. a única justiça que eu quero fazer é assim, não é uma responsabilidade agora 100% do Estado, mas o Estado poderia sim atuar mais e ajudar mais a não ter caído. Só Não, e isso. o Estado estadual também poderia, nesse caso. Todos os níveis, né? Todos Mas os eu acho que o estados. Estado, assim, nesse ponto, até onde eu sei, veio do Estado uma provocação para quem estava administrando o museu naquela época de que se fosse tombado a casa. Então o Estado deu um recurso. Foi o seguinte, tombem a casa, porque daí vai ficar mais fácil vocês conseguirem E recursos. aí ela tombou, né? Tá lá. E aí as Caída. pessoas deixaram Eu ela tenho- tombar literalmente. Viu, André? Eu quero fazer um contraponto aqui. A cultura é um bem público. A educação é um bem público. A saúde é um bem público. Se acontece alguma coisa em alguma grande escola privada da cidade, a responsabilidade é pública. A educação é um bem público, é concessão. Tá? E a cultura pode ter uma passagem como responsabilidade de gestão ou de administração de um patrimônio. Agora ali chegaram os colonos, né? Que era uma casa portuguesa, na verdade, né? Verdade. E ali chegaram os colonos alemães e se fixaram, começando a interagir com os nossos índios, com os nossos negros, com todos que eram nativos aqui e fundaram a Vila São Leopoldo. Tem um simbolismo Isso é uma muito grande pra responsabilidade do prefeito. A história de São Leopoldo que começa Eu ali, sempre né? digo, Estado da região, né? eu digo às vezes, Colonização no Brasil. é o berço da colonização Exato. alemã no Brasil. E eu digo sempre a mesma coisa. Se houvesse prefeito em São Leopoldo, seria recebido pela Angela Merkel, a primeira-ministra chanceler da Alemanha. É porque nós não temos prefeito. Nós não compreendemos a dimensão da nossa cidade. Nós não entendemos o que é possível fazer com ela. Não conseguimos mais ter autoestima para isso. Nos achamos pequenos. Nós somos o berço da colonização alemã e a Alemanha é o principal Estado-nação da Europa. Nós a podemos gente tem discutido muito sobre isso. A gente já fez aqui um programa até que a gente falou só sobre o turismo, né? E a gente está com isso em roga hoje. E realmente, eu não sei, eu não vou ocupar essa administração, mas eu acho que historicamente, administrações de São Leopoldo, e a gente também já conversou até com o diretor de cultura aqui de Novo Hamburgo, né? Historicamente, a administração aí agora também, né? Vamos ser justos, a administração de ambas as cidades não entendem esse valor e não sabem trabalhar com esse produto turístico. E a região do Vale dos Sinos, e falando especificamente de São Leopoldo, e até em cima de conversas com amigos, enfim, como se descaracterizou essa questão da colonização alemã, das origens alemãs, daquele berço da colonização alemã. Claro, tem a questão da migração de muita gente fora para dentro de São Leopoldo, que não tem o histórico, mas acabou o próprio poderia poder ter sido público, feita enfim, uma política de se deixando preservar. Isso tomar Isso conta. aí sim, né? isso a gente sempre discute. Se perder isso. Discute, né? Nada, E aí, na verdade, a depois fala do Nado acho que é muito legal também, que a gente sempre discute também, que é o seguinte, a gente tem dois vieses, né? O primeiro é que a gente deveria explorar mais esse produto turístico, e agora eu vou te dar um exemplo. O Estado, de novo, nos ajudou, né? Porque a gente estava discutindo isso, né? Agora a gente não chama mais de região turística do Vale dos Sinos, a gente chama de região turística do Vale Germânico. Isso, Sexta-feira agora a gente vai ter um evento até que vai ser lançado oficialmente pela Associação dos Municípios isso. Então o Estado está nos ajudando, está nos dando um nome, dizendo o seguinte, você já tem o título de berço da imigração alemã, agora eu crio para vocês um nome que é Vale Germânico, explorem isso. E a gente não explora. Né? Não, vamos acrescentar com todo carinho e respeito, mas existe o turismo religioso. Também. Carinho e respeito, eu digo a fé. Claro, né? cada um tem a Mas sua. existe o turismo religioso e nós temos o São Padre Leopoldo é muito Reus. forte, né? Exatamente. Nós temos forte. o Padre Reus que põe 10 mil, 15 mil pessoas ao ano, no dia, né? Do Padre Reus, ao ano. E mais 50 mil na Sexta-feira Santa. Né? Exatamente. E o que faz o poder público em relação ao Padre Reus, Nada, isso, assim, que está em processo de canonização?
Não, isso tá lá o Padre Real, tá ali a Basílica. Aí cada cidadão, claro, individualmente, sobretudo o católico, vai lá. Mas nós podemos dar uma nova dimensão a essa realidade religiosa. Nós temos o Padre Real. É de São Leopoldo, no berço da colonização alemã. E parece que não é nosso. É que assim, Nado, aí essa discussão eu já entrei também no governo anterior, nesse governo, é que existe uma confusão, pelo menos para mim, né, no meu ponto de vista, que é o seguinte: a gente acha que o Estado deve ser laico, e quando a gente fala que o Estado é laico, nós, a gente não, quem administra, né, fala o seguinte: pô, mas eu não posso apoiar o Padre Reus porque o Padre Reus é católico e eu sou laico. E para mim, na verdade, isso é uma grande inconsistência, né? Porque tu deveria ser o seguinte: tu deveria ser laico da seguinte maneira: eu vou apoiar o Padre Reus, mas eu também vou apoiar um grande evento de Umbanda, eu também vou apoiar um grande evento da religião. Eu acho que a gente deveria ser isentos, né? Usar a palavra laico, que é mais bonito, mas acho que o Estado deveria ser isento apoiando todo mundo e não apoiando ninguém. Entendeu? E daí é uma omissão e não uma isenção. Exato. Conseguem dimensionar a chegada da Santa Dulce dos pobres? Eu vi isso na televisão e fiquei pensando, já pensou coisa isso mais acontecendo linda em São do Leopoldo? mundo, é fé nós temos. Lotado, né? Um estádio de futebol lotado. Nada, Fonte Nova. Então, por favor, vamos viver a realidade. E outra, eu sou defensor de um Estado indutor. Né? Tanto em nível estadual quanto federal. O Estado não pode abrir mão de induzir a economia, de induzir a cultura, né, respeitando e aderindo e tendo uma relação, né, privada, ou público-privada, que tem até a PPP agora formalmente, né, claro, preservando o espaço, inclusive oferecendo condições, né, às nossas empresas. Tu és da Assiste, eu já vou antecipar aqui. Nós vamos apresentar um programa de governo que vai instituir o alvará declaratório. Não vai ter mais. Liberdade econômica, nada. Alvará declaratório. O cara vai ter responsabilidade, o empresário tem responsabilidade, apresenta para o poder público: olha, eu estou organizando a minha empresa, é esse o endereço. Ele declara e abre no outro dia. Não fica dependendo da burocracia. Mas isso é óbvio, né? É aí que tu faz. O Estado, em vez de ficar tendo a burocracia, o Estado vai lá e faz o seguinte: tu declarou isso, então é o seguinte, daqui a uma semana eu vou lá e fiscalizo. Mas o Estado é indutor também nessa medida, é isso que eu quero demonstrar. Não, acho que é assim Tem que é essas questões Unidos, né? conceituais estão confusas e lamentáveis. O Estado tem que, né, jogar todo o seu corpo lá em cima, aí faz uma lista, o checklist o cara não consegue cumprir nunca, não tem nunca. Mas daí volta ao que a gente estava falando antes do programa, questão de inchar o poder público, né? Questão de tu precisar de mais e mais e mais e mais. Né? Na nossa audiência, Benhur Oliveira Moraes, boa noite a todos. Vitor Monteiro está dizendo excelente programa. O Felipe Merker Brito está dando boa tarde, bom programa, na escuta do professor Nado. Débora Costa, boa professor. O Vitor Monteiro está dizendo a competência faz a diferença. Parabéns, professor Nado. Benhur está dizendo a incompetência da atual gestão PT Vanazzi São Leopoldo. Plínio Hoffmann está dizendo esse sabe o que fazer. A Anne, grande professor e pré-candidato. Maria Janice Nunes Claus, estamos contigo, Nado. Ana Bortoncello, estamos contigo, Ronaldo Nado Teixeira. O Jocélio está dizendo, grande professor Nado, estamos juntos na telinha. Boa noite. A Lúcia Meirelles Trent. Boa noite, Nado. Tudo que posso... Tudo bem, nosso novo prefeito de São Leopoldo, se Deus quiser, abraço. E o Gilson ali está dizendo, Ronaldo Nado, prefeito de São Leopoldo, precisa. O professor Nado veio com torcida organizada aqui. A gente precisa fazer o intervalo e a gente volta já já. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer.
Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. O ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Estamos de volta no oferecimento Sicredi, Central de Alarmes e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. O Edson Schmidt está perguntando qual foi o último prefeito de São Leopoldo que podemos dizer que foi bom, Jairo Cup. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Tu vai te comprometer ou tu vai ficar no cima do muro aí? Não fico não. Eu acredito que, até em cima do que também nós estávamos falando fora do ar, que às vezes o fora do ar é melhor do que no ar. O primeiro mandato do Vanazzi, principalmente, lá atrás, com todo o poderio que vinha de Brasília, né, todo o apoio que vinha de Brasília, o aporte financeiro, foi um bom governo, sim, para São Leopoldo, naquele período. André? Concordo. Concorda? Foi o último bom prefeito de São Leopoldo. Naquele período, sim. Não, até porque eu não tenho também, eu sou mais novo, não tenho tanto histórico. Achei que vocês iam lá para Teodolino, Bordo da Fonseca. Doutor Olímpio Alves construiu 32 escolas. Também, se for mais para trás, a minha mãe, por exemplo, é fã até hoje do Olímpio Alves. É Deus no céu e o doutor Olímpio aqui na Terra. Quero fazer uma pergunta para o Nado, né? Sim. Por favor. Trazendo um pouquinho novamente para a política, Nado. A questão, como cidadão, mas também como jornalista, dá a impressão, pelo menos, que está uma quebra impressionante politicamente em São Leopoldo. Não é assim só o esquerda e direita, não. O A está com sua visão própria, o B com outra, o C com outra, o D com outra. Todo mundo está visando a eleição do ano que vem, já tem uns 35 pré-candidatos, muito mais do que ocorreu na última eleição em 2016. Todo mundo acha que é o cavalo desse par. Exatamente. Eu não sei se tu tem essa visão também, ou isso é algo mais tá geral, assim, de quem está de fora. Eu participo de uma mesa em que estão todos em torno dela, chamada Oposição e Unidade. E nessa mesa, nós deliberamos inicialmente que iria para esta mesa a convergência. E ficariam fora dela as divergências, ou seja, a centralidade na política de desenvolvimento de São Leopoldo. E o diálogo tem se mantido em muito bom nível, tá? Em muito bom nível. E estou investindo, apostando, estimulando a ideia da unidade, porque entendo que o Vanazzi é um cavalo cansado.
Tá? O Vanazzi é uma figura que deu a sua contribuição, mas hoje não consegue olhar para além da esquina. Tá? Se limitou no tempo, se desgastou pessoalmente, né? Mais de 38 processos, isso não tem quem durma em paz. Tá? E ele está vencido no tempo. Faz parte da vida, deu a sua contribuição, está esgotado. Tá? Há, no entanto, na cidade, sim, um estímulo e várias lideranças se colocando, né, e se apresentando, o que é muito salutar, é muito saudável. Você fala, tem que se renovar, né, tem que transformar, tem que sair. Né, não é possível ficar nessa lógica de um prefeito que... O Vanazzi é a terceira vez prefeito, vai ser a quarta, mas aqui, São Leopoldo. Mas e como favor, convergir né? todas essas ideias diferentes? Mas com as convergências. Tá? Eu tenho conversado, por exemplo, com o vereador Arthur Schmidt, tenho conversado com o vereador Brasil, tenho conversado com o vereador David, para citar 3 partidos importantes aí, né? 3 figuras também, 3 lideranças significativas. Né? Tenho conversado e nos auxilia muito nesse momento o ex-prefeito Ronaldo Ribas, tá? O ex-vereador Carlos Sulchevski. Né? Nós estamos conversando. Seu ex-candidato a vice, Eliomar, que também é pré-candidato. Olha, ele é pré-candidato, mas Marcelo Tem Bus também conversado? é. Tem conversado junto Lá nessa no mesa? DEM tem 2, né? E eu venho dizendo que Marcelo Bus, para mim, é candidato. Para mim também. Né? Então, lá tem 2. Né? Então, primeiro Não, nós acho que a vamos ter questão eles fazem parte dessa convergência nesse momento ou não? Não quiseram fazer. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não quiseram fazer. Então é possível que pelo menos 3 não que frentes eles não tenham tenhamos, querido, assim. mas o partido não deliberou. Entendi. Né? E nós temos o critério de que o partido devesse. O próprio Eliomar até sinalizou, mas aí o partido não... Qual não é acolheu a essa pesquisa que vão usar para... Porque cada um vai ter a sua pesquisa lá perto do momento de decidir Ainda mais quem que seria o tem três candidato numa frentes, né? convergência Sempre dessa. Eu estou propondo que valham todas as pesquisas. Tenho segurança do que vai resultar dali. Ah, é? Que valham todas as Opa. pesquisas. Mas eu acho o seguinte, deixa eu fazer um gancho. Eu quero até te parabenizar, porque eu acho o seguinte, dentro da pergunta tua, né, Jairo, dos caquinhos, eu acho que... Caquinhos é o fragmento, não que sejam cacos, né, André? Não, dentro Fragmentado. da fragmentação Vamos deixar política, isso bem claro. Né? eu acho que uma menor fragmentação é melhor, é mais importante. Vou achar que tu tá fazendo campanha pro Vanazzi aí, André. Não, eu acho que... Não, independente. Eu acho errado a gente ter 20, 30 candidatos, 40, 50 Pois é, partidos. e é essa né? impressão que Eu está acho- passando no momento, pelo menos. O que a gente tinha essa impressão, então eu acho que é mais... até para que a gente possa fazer uma discussão mais salutar, né, que a gente tenha menos players, né, 4, 5, eu não sei também qual o número, mas se a gente tiver menos pessoas, é mais fácil a gente poder dialogar e entender propostas. Se a gente tiver 10, 15, 20 candidatos, não tem como a gente... Acaba um passando debate, batido. né, como é que nós vamos fazendo um debate, entendeu? Então eu acho Mas nós melhor. temos, ainda nessa mesa tem a promotora Sônia, que agora organizou o PL e também aderiu ao movimento da unidade, assim, na discussão. O PV, com o professor Olimar. Esteve conosco semana Então é um passada. conjunto, isso, professor Olimar, então é um conjunto de lideranças e de partidos que está disposto a se apresentar com um programa comum de governo. E quando a gente trata da cidade, tu fazias referência a isso, Jairo, essa questão de direita e esquerda se dilui. Né? Porque a cidade olha muito, foi meu ela professor, deveria eu ser sei menor, que né, eu professor? acredito nele, compreendo a sua Exatamente, proposta. tem mais A esse ci- contato a pessoal. cidade, Né? a cidade se expressa. Exatamente. Deixa eu te Alheia à provocar ideologia, em relação ao que é possível fazer, porque também essa é... aí se discute, por exemplo, o que foi o governo anterior, né? E algumas pessoas faziam a defesa de que, bom, ele não tinha como fazer diferente, outras dizem que ele foi extremamente deficitário em várias ações. Tu acabaste de falar, por exemplo, da qualidade dele na saúde, uma melhora substancial que teve. Deixa eu te provocar nesse sentido. Diante de uma grande dificuldade financeira que é generalizada no nosso país, nos poderes públicos, de um endividamento que em São Leopoldo é ainda maior, né? E que foi uma grande herança, junto com as qualidades do governo, dos 2 primeiros governos Vanazzi, também essa grande dívida que ficou ali naquele momento. E aquilo que é verba vinculada, o que está determinado já, que é pagamento de funcionalismo, que são contratos que o município precisa. Onde é que tem margem para conseguir construir uma nova cidade realmente, Nado? Bom, primeiro,
Difícil a gente dizer assim Nós sinteticamente. temos 2 horas e meia para conversar agora. Ah, não, então dá tempo. Fala só os blocos. Tem 2 também, horas, né? então dá tempo. Mas primeiro, vou ser bem sintético, como se fosse num debate. Primeiro ponto, auditoria pública e externa. Nenhum prefeito teve coragem de fazer. Eles não têm coragem. Eles querem administrar a dívida. Eles ganham a eleição para administrar a dívida. Porque outros interesses os mobiliza. Auditoria pública e externa. Não é auditoria interna de eu pegar o meu funcionário aqui, outro aqui, só vamos fazer uma auditoria para dizer para a Chamar população. uma Price Waterhouse ali, uma empresa Universidade, qualquer. grande empresa, quem tem competência de fora, né, autonomia com um conselho Que vai realmente popular acompanhando, entende? Figuras importantes, assiste, todos com assento, OAB, né, um conselho olhando para a auditoria técnica, pública e externa. Vamos para a praça pública, Praça Tiradentes, para onde vai voltar a prefeitura, porque aquele prédio lá é centro administrativo. A prefeitura é a prefeitura onde foi o conselho da intendência na Praça Tiradentes. E aquele prédio foi inaugurado em 1942 pelo Getúlio Vargas. Pelo Getúlio Vargas. Se o Nado vencer a eleição, a prefeitura volta para A prefeitura volta para ali. A prefeitura significa o gabinete do prefeito. Tá? O gabinete do prefeito tem uma simbologia. Tá? Não é aquele prédio lá, tá? Construído por milhões. Lá é centro administrativo. Então, ali na praça pública, na Praça Tiradentes, nós vamos colocar 2 telões assim mostrando todas as contas. E não é para dizer que não dá para fazer. É para dizer, olha, peguei assim. A partir de agora é comigo. Esqueçam o passado. Não vou criticar nem A nem B, né? Não precisa esse fuxico. Isso eles adoram fazer, né? O Moa fez quando entrou o Vanazzi voltou, coloca na conta do Moa, não vou colocar na conta de ninguém. De uma Olha, certa maneira, eu aceitei, faz parte da antiga política. faz né? parte, não é o nosso caso. Olha, justificar o que não está conseguindo fazer em cima do outro. agora, a auditoria pública externa vai mostrar como eles entregaram a cidade, né? Assim. Tá? Feito isso, né, eu vou anunciar no dia, são 10 secretarias municipais, tá? E a redução dos CCs. Não é redução nominal, é mandando para a Câmara terminando com os... Extinguindo cargos. Porque eles não extinguem, sabe, né? Sim, Eles deixa aberto, anunciam, daqui a pouco vai vão reduzir começando a ocupar 20%, 10, 30%, e os cargos estão lá. Tradicionalmente, em É todos só os preencher âmbitos do depois poder. na hora da eleição. Tá? Nós vamos mostrar um projeto na Câmara. Tá? Terceiro, tá? Nós vamos desenvolver um projeto que necessariamente integre a nossa universidade e o Tecnocinos. Mas integre. Quando eu visitei o reitor, Padre Marcelo, né, cada vez que visito, inclusive, informo para ele o seguinte: ele tem uma cadeira do lado assim, da mesa do reitor. Eu digo, o senhor está vendo aquela cadeirinha ali, reitor? Dali eu não vou sair quando for prefeito. Eu vou sentar do lado da sua, né, e nós vamos tocar junto essa cidade. Porque não é possível a segunda melhor universidade privada do país não apitar nada, não diz nada, não forma, não capacita os nossos professores. Sabe o que é isso? Não capacita os nossos professores. Uma das 3 faculdades de administração hospitalar primeiras na história é a de São Leopoldo. Nunca passou perto do Hospital Centenário. Como? Que é isso, né? Lá tem que ser um cabidão de emprego. Né? Então, nós vamos ter a Unicinos conosco e o Tecnocinos, né, com as startups, com tudo que se pode promover. Ali muda o PIB da cidade. E não, ali muda o PIB da cidade. Eu posso te falar porque eu sou uma startup. Então, estou do lado de uma aqui. Tá? Nós vamos fazer um investimento pesado nisso, combinado, articulado, estimulado pelo poder público. Quarta questão. Vocês sabiam que São Leopoldo hoje tem declarado, escutem aí, leopoldenses, declarado e não pago de ISS, Imposto sobre Serviços, o antigo ISSQN, sobre qualquer natureza, declarado 30 milhões na rua. 30 milhões de... Ah, inventou esse número. Não. Acessa o Tesouro Nacional, os números públicos são abertos na transparência. 30 milhões, olha, eu não estou dizendo que é sonegação. 30 milhões declarados. Né? Declara R$1.000. Isso é só inadimplência. Exatamente. Então vamos buscar esse recurso. Declara, né? Vamos buscar esse recurso, porque quem declarou está com disposição de pagar. Nós vamos
Não, mas parte disso talvez seja de empresas que já nem estão mais lá, que já nem existem natural, mais, são mas 30 evidentemente milhões, né? se não consegue buscar 30, consegue buscar 5, 10. Sabe Que tem, busque 10 tá sabe valendo, que tem né? uma resolução no Tribunal de Contas do Estado que vai responsabilizar o prefeito que renuncia receita. Importantíssimo isso. Isso tem que estar cobrando tem isso. que estar cobrando Tem que isso. estar cobrando isso. Né? Quinta questão, nós vamos rever o IPTU. 43% do território leopoldense não paga IPTU. Eu não estou falando 3%, nem 10%. 43% do território não paga IPTU. E aí alguns podem se assustar e dizer, vai aumentar o IPTU. Mas não, vamos aumentar, a partir de uma nova planta de valores, a base de cobrança do IPTU. Pode até baixar como resultado. Sim, porque se tu tem um bolo que mais gente Sim, paga, não exatamente. tem porquê, né? Tá? Divide, né? Então, é de um primarismo que me impressiona. Mas, anunciei aqui já uma grande inovação. Aí vocês vão dizer, o Nath está inventando coisa. O alvará declaratório, por exemplo, para estimular as nossas empresas, eu reuni agora em Brasília, nesse final de semana, no seminário Cidades Inteligentes. Lá estava o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Conversamos muito. Ele assumiu Vitória com uma arrecadação inteira devedora, né? Um orçamento inteiro devedor. São Leopoldo é menos do que isso. Se fala tanto na dívida, mas ela é menor do que dizem. E aí o que acontece? Ele criou, instituiu o alvará declaratório. E com isso tem um conjunto de ações estimuladoras da criação de pequenas empresas. Deixa eu fazer um né, gancho e então, com essa novos tua negócios. pergunta, que é uma coisa que a gente sempre discute também, que nos parece, né, para quem está de fora da administração e de fora da presença de partidos políticos, como uma questão a ser resolvida em São Leopoldo. Baseado em números, né, a gente até sempre discute, eu levei a gente viu esse número através do boletim socioeconômico que a CIS está fazendo, né, a gente explodiu ele. São Leopoldo tem hoje, baseado em IBGE 2017, tá? Não sei agora o novo cenário, mas São Leopoldo tem hoje praticamente a mesma população de Novo Hamburgo e a gente tem 60 mil postos de trabalho e Novo Hamburgo, pessoas trabalhando, né? E Novo Hamburgo tem 90 mil pessoas trabalhando. Isso acaba fazendo com que a disparidade salarial, né? A diferença salarial em São Leopoldo seja muito maior que em Novo Hamburgo. E eu sou empresário, assim como tu, nos parece sempre que a equação não fecha tanto e a gente acaba estourando mais problemas sociais, porque a gente já discutiu isso no último programa, né? A gente teve uma leva de imigrantes que São Leopoldo recebeu, que nós não somos contra, mas eu acho que faltou uma preocupação de o seguinte: São Leopoldo, a população de São Leopoldo cresceu 50 mil habitantes, vamos gerar 50 mil postos de trabalho, e aí a gente tem um desequilíbrio econômico, que acaba gerando um desequilíbrio social, que acaba sobrecarregando o hospital. Como tu vê isso e como tu já falou dessa história do alvará declaratório, né? Mas como tu vê o que tu possa fazer para que a gente possa fomentar mais o empreendedorismo e a geração de empregos na cidade? Mas se nós estimularmos os tecnocinos e as startups, nós já começamos a começamos a responder. Dos pontos econômicos, né? Né? Com o alvará declaratório, nós vamos estimular aquele que tem um dinheirinho guardado, que está lhe faltando coragem para fazer o investimento, porque ele sabe que tudo tem custo. Tá? E a burocracia é grande também. Uma burocracia. Essa do alvará declaratório, para quem nos ouve entender, o alvará, o diploma está na parede. Não, para estar na parede tem todo um conjunto de exigências que às vezes leva 3 meses. E se tu tiver sorte, né? E tu estás pagando 3 meses de aluguel. Porque isso eu vou te falar por experiência. A empresa que tu está... Porque isso nada, a gente também vou te falar por experiência própria. Né? A gente tem dois grandes cenários hoje para quem é empresário. Né? A gente tem o empresário baixo risco e o empresário normal. Quem é baixo risco é muito lindo, né? O cara vai lá, ele preenche o formulário do PPC dos bombeiros, ele vai na prefeitura, faz a vara, tudo. Mas isso, na verdade, é uma pequena parcela, né? A grande parcela hoje é o risco alto. E aí tu cai no trâmite normal, que é tu tem que ir lá na prefeitura, fazer a tua solicitação, aí tu vai passar pela toda estudo de viabilidade, aí tu vai fazer um EIV, aí tu vai fazer não sei o quê, aí tu vai para os bombeiros, aí tu volta dos bombeiros, aí tu vai para a vigilância sanitária, tu volta para a vigilância sanitária. Isso tudo, se tu tiver muita sorte há 3 meses, né? Porque então, normalmente... O Edson Schmidt está dizendo aqui. Recebendo o apoio aqui do grande O Edson está te provocando aqui. Quando não estão no poder, é fácil criticar. Quando lá estão, cometem os mesmos erros. Muito mimimi, diz o Edson. Tá? O Daniel Silva da Silva está dizendo: igrejinha dando banho em São Leopoldo sobre a festa alemã. Mas dá para virar ainda. Claro.
Aí o Edson escreveu Igrejinha existe. Ele, se você falou Igrejinha do bairro Campina, ele não entendeu muito bem aqui. Ele tava, Mas vamos fazer uma provocação, né? A gente tirando. sempre faz, né? A movimentação econômica da Oktoberfest em Igrejinha hoje é maior do que a movimentação econômica de muitos eventos e muitos setores da economia de São Leopoldo, né? O Jorge Santos está dizendo, tamo junto, Nado. A Anne está dizendo, senhor Edson Schmidt, falaste das aulas de geografia e realmente não andas informado dos acontecimentos. O Joanilson Zaparoli está dizendo, é a hora do Ronaldo Nado Teixeira, um abraço do Zapa. Cássia Lajusta dizendo, professor Nado, como sempre, mostrando com clareza o que devemos fazer em conjunto. Dali Nado, futuro prefeito de São Leopoldo, pois somente ele é capaz de limpar a sujeira que está instalada. A Ana está dizendo, sim, é hora de colocar uma pessoa correta, com propostas viáveis, chega de mimimis de PTs e partidos que não fazem nada. Exemplos atuais vereadores. Contamos com você, professor Nado, sobre os escândalos referentes à SEMPA. O que o senhor tem a dizer? O Natalino de Queiroz está dizendo, tem que mudar sempre os mesmos. Está tudo indo à falência. A Anne está dizendo, não acho que o Vanazzi fez uma boa gestão. Na primeira vez, se fosse, não teria acumulado vários processos. Ele só fez algumas coisas nos bairros que convém a ele. O Unicinos queria fazer o Centenário virar hospital, escola, e o Vanazzi não quis. Gabriel Dias está dizendo, na escuta estamos juntos, professor Nado. Vários comentários para ti. Muito bom. Olha só, a nossa cidade, eu tenho convicção que conversando, dialogando, aquele crescimento a que tu te referiste da nossa candidatura também se deveu aos debates. Quando a gente consegue olhar para a população tem acesso. Nós não temos, agora nós temos a TV São Léo. Nós não tínhamos TV em 2016 Verdade. Que alcançasse a nossa cidade. Olha que belo debate vai se processar aqui. Não tenha dúvida. E a audiência que vai dar. Né? E aí nós vamos poder dizer assim, São Leopoldo vai ficar com uma administração que inaugura o plano contra incêndio do ginásio. O Vanazzi foi lá inaugurar, o Arimores foi lá inaugurar. Acho que não foi o Vanazzi, foi o Arimores. Não, é mais espetacular ainda. O prefeito interino, ele foi inaugurar o PPCI. Antes o Vanazzi foi inaugurar a escada rolante do Transurb. Mas que grandeza! São Leopoldo está impressionante. Né? Não, sabe, me preocupa demais a dimensão das nossas lideranças. Elas ficaram no tempo, elas se esgotaram, elas estão estagnadas, não compreendem o novo mundo do trabalho, não compreendem que nos encontramos não é na segunda revolução industrial, é na quarta revolução científico-tecnológica e informacional. Nós estamos em outro patamar, nós estamos em outro mundo. E São Leopoldo se atrasou, se estagnou, parou. Né? Simbolicamente a nossa casa ruiu, né? A casa do imigrante, e ainda na área da saúde, como a gente tem insistido, o prefeito assume e transforma o hospital em 100% SUS. Abre mão da receita dos planos de saúde. Tu és empresário e sabe, 38% dos trabalhadores têm plano de saúde hoje. Ou os trabalhadores da Steel são desassistidos. Ah, mas os trabalhadores da nossa grande Steel, alemã também, que vai nos ajudar junto ao Estado alemão, a Steel, né, tem todos os seus funcionários com plano de saúde. Ah, eles vão para o Regina, eles vêm para Novo Hamburgo, eles têm que passar por cá, eles não podem ir para São Leopoldo. Hoje, um paciente que esteja sendo atendido particularmente com um dos nossos médicos, porque temos médicos competentes em São Leopoldo, se passar mal no atendimento, o nosso médico não pode levantar o telefone e dizer, olha, está chegando aí o meu paciente, eu preciso de um quarto, eu preciso... Tá, mas não tem leito. Não, mas ele tem condições de pagar. Não, nós abrimos mão, São Leopoldo abriu mão da receita, né, do setor privado. É muito erro acumulado. É muito erro, é muito desconhecimento, é muita incompreensão. E eu tenho convicção que nós vamos virar esse jogo. O Bado Jacob está na audiência desculpando, André, de não estar com a gente aqui, porque teve um problema no dente, estava saindo agora do consultório, estava sem dente. O Bado, que maravilha. Melhoras para ti, meu irmão. Boa. E o Bado, que sempre fala na confraria do lixo, né? Manda um abraço com carinho pro Bado, reconhecendo sempre a liderança do Bado. Sempre. Ele Bado sempre destaca. O Bado Nado te manda esse abraço. Ele sempre destaca
A crítica pela crítica e uma boa crítica, né? A pessoa que faz uma crítica Sim. frontal, vertical, construtiva. Dá para construir num momento em que a gente tá todo mundo tão dividido, Nado. O bem contra o mal, é um maniqueísmo, um dualismo, os haters de um lado e do outro. Como construir uma unidade para a gente poder caminhar para frente? Essa é uma grande pergunta porque o país vive a polarização. Há anos, né? E uma polarização agora deliberada, né? Pelo poder instituído. Né? Todo aquele governante que assume para se tornar o presidente de todos. Né? Não é o que a gente está vendo exatamente. O líder do país botando lá, chamando o STF de hienas, né? Um Exato. vídeo de hienas. De outro lado... Pode ter cheio de razão, mas o presidente da República não pode fazer isso com outro poder. Exatamente. De outro lado, quando se tentou construir uma alternativa, o outro líder, lá de Curitiba, implodiu tudo. Tá? Então nós temos que superar essa polarização. Isso é essa compreensão os empresários têm de ter. A agenda econômica está avançando no Congresso Nacional. Isso se deve, obviamente, à ação do Rodrigo Maia, mas nós temos que ter cuidado. O Brasil não pode se apresentar ao mundo do jeito que está se apresentando nesse conteúdo de polarização tão radicalizado. Nós temos que superar isso na sociedade. Nós temos de compreender que não interessa A contra B, não nesse nível. Oposição é outra coisa. Esse radicalismo tem que ser superado. Tenho esperança que São Leopoldo, a cidade, né, e aí posso ampliar para as cidades, veem a política de modo diverso. Né? Se escapam dessa polarização e começam a olhar quem é quem porque conhecem. Né? Ninguém se elege vereador ou se elege prefeito sem ser conhecido na sua relação com a cidade. Não é uma aventura. Aqui não vai ser fake news que vai eleger, não vai ser o WhatsApp que vai eleger, não vai ser nem as redes sociais exclusivamente. Terão participação, são importantes hoje no cenário do mundo. Agora, existe a história de cada um. Tá? E eu tenho convicção que 2020 nós vamos ter uma retomada da política. Nós temos que entender que a política é um instrumento de mudança e de transformação. E é somente através dela que nós podemos processar essas mudanças. E eu tenho convicção que, rompendo essa polarização, nós vamos ter uma vitória consagradora em 2020. Deixa eu fazer uma defesa só dos empresários, o teu gancho, não, assim, eu vou falar um pouco o nome dos empresários, mas acho que assim, o que todos os empresários querem, na verdade, a grande maioria, é se identificar com alguém que entenda que o empresário, na verdade, é um agente muito importante no desenvolvimento econômico da cidade e do país, né? Claro. E aí, isso é... A grande parte dos empresários também são apartidários, porque, inclusive a gente quer apoiar alguém que veja o seguinte, pô, empresário, tu é o cara que está gerando emprego, gerando receita, gerando ISS, eu vou te ajudar e não eu vou te atrapalhar. Então, e ainda mais na cidade, né, acho que isso é importante a gente ter esse entendimento que o empresário é o cara que ajuda no desenvolvimento econômico da cidade. Muito bem, senhores. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Quero pedir um ponto final para cada um de vocês. Evidentemente, os assuntos são muitos. A nossa intenção em esgotá-los é enorme, o que é impossível. Mas entra cada vez mais na nossa pauta, discutirmos a nossa cidade, falarmos sobre aquilo que mais importa e, sobretudo, que caminhos nós temos para percorrer nos próximos 4 anos, a partir de outubro do ano que vem, a partir de 1º de janeiro de 2021. Jairo Cuba, sempre maravilhoso te ter com a gente. Novamente, parabéns pelo teu aniversário. Uma honra compartilhar essa bancada. E a nossa Vale TV, a nossa TV São Léo contigo. De volta ao nosso Conversa de Peso contigo. São Léo, exatamente. Eu não sei se tu merecia manter esse nome. Mas será que tem que transformar agora para meio peso? Conversa meio pesada. Isso. Bom, Teu Rodrigo, final, agradecer mais uma vez aos telespectadores, a participação de todos e mandar um grande abraço para o Kenan Leal, que está na audiência. Ele queria uma pergunta aqui para o Nado, que eu vou repassar depois para ele. Mas, com certeza, torcer, né, para que nesse próximo ano de pré-eleitoral aí, São Leopoldo avance e que quando chegar lá a época, em outubro do ano que vem, as coisas realmente se encaminhem para uma São Leopoldo melhor. Muito bem. O seu André Rota, mais um bom debate hoje, hein? Muito bom. Muito Teu bom. ponto final. Acho que isso é legal, a gente está
A gente quer, na verdade, nosso grande objetivo sempre é São Leopoldo melhor. A gente quer discutir com nada, ou seja, com quem seja, com quem for, com o nosso convidado, né, ou a pessoa que a gente esteja conversando na cidade, sempre visando que a cidade cresça, que a cidade melhore. Então é sempre bom de poder. Eu sempre gosto de, apesar de não ser muito a minha praia, né, eu gosto, a minha praia é mais a cultura, mas eu acho que a cultura não vai se desenvolver, o meu negócio e outros negócios não vão se desenvolver se a cidade não se desenvolver. Então não adianta eu estar sozinho batalhando pela cultura numa cidade que não valoriza a cultura, digamos assim, né? Então vamos discutir, acho que hoje foi muito proveitoso e agradecer ao Nado por ter vindo compartilhar suas ideias conosco. Ronaldo Teixeira, professor Nado, obrigado pela presença, teu ponto final. Primeiro, presentear aqui o nosso Rodrigo com um livro da Fundação Getúlio Vargas, onde trabalhei recentemente no Rio de Janeiro, Segurança e Cidadania, Memórias do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública, que foi coordenado por mim no período do governo federal. Aqui conta a história e tem um artigo assinado por mim. O segundo livro que também quero presentear é em nível do doutorado das Ciências Sociais da Unicinos, dialogando com Gessé Souza, um grande sociólogo, onde também tem um artigo aqui tratando das classes sociais. E por Obrigado, último, professor, fazer bom uso. Boa leitura. E por último, dizer que São Leopoldo não pode entrar em nenhuma aventura, tá? Não pode ficar em mãos frágeis e tampouco no ambiente da polarização. Né? São Leopoldo tem uma oportunidade rara, né, mas histórica, de expressar a sua cidadania visando um desenvolvimento econômico e social competente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, muito obrigado, o carinho dessa bancada maravilhosa, mas sobretudo o carinho da sua audiência. Ficamos aqui com a nossa Estação São Léo dessa terça-feira, voltamos na próxima terça-feira, às 18 horas, ao vivo com vocês. E o convite continua com a programação da nossa Vale TV, da nossa TV São Léo. Até lá!